Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos dando aí continuidade às nossas reflexões bíblicas diárias, certo? Estamos na quarta lição da revista Discipulando, o terceiro ciclo, tá? Que tem como título dessa quarta lição, Sou Nova Criatura. Estamos na reflexão bíblica da sexta-feira, certo? E a nossa reflexão ela se encontra no livro de Lucas, o capítulo é o 10 e o versículo é o 9, que diz o seguinte: Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, meus amados, vamos dar uma breve explanação aqui, e para que eu possa chegar a esse ponto desse versículo 9, eu tenho que lhes dizer algo, né? Eu tenho que lhes passar algo. Se não me engano, foi na reflexão bíblica da terça-feira que nós lemos sobre aos que pegam no arado, né, e olham para trás, esses não estão aptos de entrar no reino de Deus, certo? E logo depois disso daí, a gente vai entrar no capítulo 10 e vamos ver que Deus, ele designou aí 70 pessoas, certo? 70 discípulos, e pediu e disse a eles que fez a ordenança deles irem adiante nas cidades e pregassem o evangelho, certo? E onde eles passassem. E o interessante, queridos, que Deus ele pede para que eles fossem, ele pediu para que eles fossem em uma pressa, em uma urgência tão grande que eles nem é, é, parassem para cumprimentar as pessoas pelo caminho, certo? E ele fala também, diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, ou seja, poucos são os ceifeiros, né? E pede rogai, pois ao Senhor da seara, né, que lhe mande trabalhadores. Então, meus queridos, a partir desse momento que Deus designa essas 70 pessoas para elas irem às cidades à frente, e eles entrem nas cidades, e eles entrem nas casas, e eles desejem a paz para aquelas casas. E aí nós chegamos aqui nesse versículo 9, que diz: Curai os enfermos que nela houver. E anunciai, não, curai os enfermos que naquelas casas houverem, certo? Curai os enfermos que naquela cidade houverem. Né? Então ele está dando uma ordem, né? Ele está dando uma ordenança e ao mesmo tempo está dando autoridade para os servos, para os discípulos, de curar enfermos. Não é mesmo? Olha só o que vocês estão vendo aí. E depois anunciai que o reino de Deus está próximo. Depois do prodígio, anunciai que o reino de Deus está próximo. Meus amados, que diferença tem daquela época, certo? Daquela época, o livro de Lucas, vamos lá, o livro de Lucas, vamos só pegar um dado, vou só passar um dado aqui para vocês, que o livro de Lucas, doutor Lucas, o médico Lucas, ele foi escrito 60 anos, né, em média, uma base aí, 60 anos depois de Cristo, né, então, o ano 60 depois de Cristo. Então, meus amados, está com 1900 e alguma coisa, né? 1970, 1970 anos, eu acredito. Não sei, mas é mais ou menos aí que Lucas escreveu essa carta, né? 1970 em média, aí que Lucas escreveu essa carta. Então, meus amados, isso aqui Lucas escreveu, mas isso aconteceu antes dessa carta ser escrita. Qual a diferença, meus queridos, daquela época para essa? Jesus Cristo, Deus, é o mesmo.
o que ele ordena, o que ele manda, do início do tempo até o final do tempo, é a mesma coisa, não muda, ele é imutável, a sua palavra é imutável. As coisas, as ordenanças daquela época servem, nesse contexto aqui, serve para hoje, não é? Então, olha só, ele deu uma ordenança, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Serviu naquela época, vai servir nessa. Dessa mesma forma que Jesus designou aquelas 70 pessoas e enviou elas. Então, nós recebemos também um desígnio de Deus, um desígnio de Jesus Cristo a pregar as boas novas, a pregar o evangelho. E aí, nós que pegamos no arado, seguimos adiante, olhando para frente ou olhamos para trás? Porque prestem bem atenção. Se nós olharmos para trás, não seremos aptos ao reino de Deus. E se nós não olharmos para o velho homem, não olharmos para trás, e sim olharmos para frente, para o novo homem que nós somos agora, depois de aceitarmos a Cristo, a sua obra salvífica, nós não podemos olhar para trás. Então nós temos que olhar para frente. E a ordenança que ele nos deu, que ele deu naquela época, vai servir para essa também. E é a mesma coisa. Tá? Ele dá autoridade aos servos, ele dá autoridade aos seus servos para curar enfermos e logo após pregar o evangelho. Amém, meus amados? Ficou claro aí, né? Recebemos uma ordenança, pegamos de um arado e não podemos olhar para trás, porque senão perdemos o reino de Deus. Amém? Então, e temos que pregar o evangelho, o reino de Deus, as boas novas, dizer que ele está próximo, dizer que ele está bem aí, bem próximo. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que o Espírito Santo tenham falado ao coração de vocês, assim como falou ao meu agora, tá? Então, fiquem na paz, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.